Dando sequência aí à resolução da questão, né? No vídeo anterior, né, conseguimos obter ali o resultado do produto das cargas. E agora, nessa segunda parte, né, o problema lhe diz o seguinte, que as cargas elas foram conectadas por um fio condutor e depois esse fio foi removido e as cargas passaram a se repelirem. Então, quando nós temos cargas idênticas, né, e essas cargas são unidas, né, e depois separadas, as cargas elas tendem a se equilibrarem, ou seja, o resultado final, né, da distribuição dessas cargas vão ser os mesmos para cada carga. Nesse caso aqui, por elas serem terem a mesma geometria, né, serem idênticas. Então, o resultado final de cada carga dessa aqui será o somatório das cargas anteriores dividido pelas duas cargas, porque no caso aqui elas se distribuíram entre as duas. Então, a gente pode escrever que a carga Q1' será igual à carga Q2', e isso aqui será igual a somatório da carga que havia na carga 1 mais a carga 2 e dividir por 2. Essa soma é algébrica, tá? Porém, como a gente ainda não sabe o sinal das cargas, então fica aí nessa condição aqui. Então, Q1' é igual a Q2', né, que serão as cargas, né, após o contato, né, entre elas por meio do fio, né, e aí ele vai resultar, né, nessa expressão aqui. Então vou chamar aqui de uma carga Q. Então essa carga aqui, ó, vai ser uma carga Q, que será igual a elas e que resulta, e a relação, né, dela com as cargas anteriores, né? Deixa eu só melhorar aqui essa escrita aqui. Então, essa carga final, né, após conectar o fio condutor, depois de tirar, será igual a carga Q1', que será igual a carga Q2', e vai ser igual ao somatório das cargas que haviam em Q1 e Q2 e dividir por 2. Lembrando que essa dividir por 2 é porque as esferas são idênticas. Agora, né, tomando essa referência aqui, vamos calcular aí a força, né? Então, o cálculo dessa força aqui, como o próprio programa diz, é que elas passaram a se repelirem. Então, a força que a carga, né, Q1', né, faz na carga Q2', né, que uma faz na outra, é de repulsão. Então pode ser representado dessa forma aqui, ó. Carga Q1 faz em 2 e a carga Q2 faz em 1. Isso aqui segue o mesmo raciocínio anterior. E aí, tomando aí a força, né, exercida por essa carga aqui, essa carga Q1', né? Deixa eu botar aqui um aqui só para não ficar menos confuso. Então, a força que a carga Q1' exerce na carga Q2' é F12. E esse F12
eu vou chamar... Eu não vou chamar de F12 porque isso aqui vai dar... Como eu já chamei de F12 na outra carga, vou chamar de força F, simplesmente. Então essa força F será igual, tem a mesma relação. Nesse caso aqui, tomando a mesma referência, lá, né, a mesma coordenada de referência, então todos os vetores que estiverem no mesmo sentido que o eixo x, positivo, estiver no eixo y, positivo, se estiver ao contrário, negativo. Então, como essa força aqui está no mesmo sentido de x, eu vou considerar como mais. Então eu vou ter aí K vezes, no caso aqui vai ficar, como é igual, né, Q vezes Q, então vai ficar Q ao quadrado dividido pela distância, que é a mesma ao quadrado. Isso aqui, né, só para... vai ficar igual a K vezes, como o Q é igual a Q1 mais Q2 dividido por 2, então aqui vai ficar Q1 mais Q2 dividido por 2 ao quadrado d ao quadrado. Então, colocando aí a carga de um lado e os outros elementos do outro, então o que eu teria aqui? Q1 mais Q2 dividido por 2, tudo isso aqui ao quadrado, é igual a força F vezes a distância ao quadrado dividido por K. Então aqui eu tenho aqui toda essa operação, né? Eu tenho que Q1 mais Q2 é igual, isso aqui é o quadrado, né? Vou fazer passo a passo. Como aqui é uma fração e está elevado ao quadrado, então o numerador e o denominador é elevado ao mesmo expoente. Então aqui vai ficar 4. Então esse 4 está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então aqui ficaria 4 vezes F vezes D ao quadrado dividido por K. Como aqui eu tenho como aqui eu tenho uma soma, né, elevado ao quadrado, e eu tenho uma igualdade, eu posso elevar os dois membros ao quadrado. Quando eu faço isso, deixa eu escrever aqui ao lado para continuar. Quando eu faço isso, então eu elimino aí o quadrado aqui. Então resulta em Q1 mais Q2 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, será igual a ele próprio. Então aqui vai ficar Q1 mais Q2, que é igual a raiz quadrada disso aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2 e d ao quadrado é d. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes d raiz de f sobre k. Substituindo valores aí, né? Então eu tenho Q1 mais Q2, que é igual a 2 vezes a distância, que é 0,5,
metros. Raiz de 0,0360 dividido por K, que é 8,99 vezes 10 a nona. Então Q1 mais Q2 é igual. Então, fazendo os cálculos ali na calculadora, deu aqui vai dar igual a 2,00 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então esse aqui é o resultado aí da... Então nesse caso aqui nós obtivemos aí, com essas resoluções, duas equações. Eu vou uni-las aqui só para a gente ficar mais fácil de visualizar, né? Então, na primeira nós encontramos que a relação em que Q1 vezes Q2 é igual a menos 300 vezes 10 a menos 12 coulomb. Na segunda resolução, encontramos aí que Q1 mais Q2 é igual a 2,00 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então o que nós temos aqui é um sistema de equação. Então assim, basicamente a parte de conceito de eletrostática ele já acabou aqui, né? Daqui para frente agora é matemática, né? E no final a gente dá o resultado. Então assim, como para não ficar muito extenso, já está 13 minutos, esse cálculo é um pouco extenso, então eu vou parar esse vídeo e vou gravar um novo vídeo dando aí a continuação aí dessa solução aí.